Olá, sejam bem-vindos a esse podcast. Meu nome é Letícia, sou médica veterinária, formada há 1 ano e atuo na área de segurança alimentar. Aqui nasce o podcast Milkspot. Ele nasce com o intuito de trazer experiências do agro, da vivência que a gente tem no nosso trabalho, e ele vai trazer muitas histórias que vão inspirar vocês. Olá, eu sou Ana Gisele, médica veterinária formada há 10 anos e atuo em consultoria com segurança e qualidade alimentar. É um prazer estar ao lado de Letícia e iniciamos o podcast com a presença do nosso convidado ilustre, George Martins. O prazer é meu, tá? Já desejo aqui primeiro agradecer a oportunidade de ser o primeiro convidado, né? Espero suprir essa expectativa, que a gente consiga, de fato, fazer um bate-papo aqui bacana e agregar no dia a dia profissional e pessoal das pessoas também que estão nessa cadeia láctea no agro. E desde já desejar sucesso tremendo para o podcast de vocês, que ele de fato cumpra esse compromisso que vocês estão tendo, essa dedicação que estão tendo, e que essa mensagem vá cada dia mais longe. É isso, pessoal. A gente trouxe e pensou muito em como poder agregar na vida das pessoas, pelo fato da gente caminhar muito, ter muitas conversas com clientes, com pessoas no meio. E foi nesse intuito que nasceu. A gente escutava muitas histórias de pessoas que a gente dizia, poxa vida, que legal seria que mais pessoas escutassem essa história, porque elas inspiram de fato. Milkspot nasce com esse intuito. E a escolha do nosso primeiro convidado, né, se dá a importância que ele teve e que ele tem hoje no nosso dia a dia, né? Ele serve como referência para o trabalho que nós executamos. Então, queremos que George Martins se apresente, para que todos vocês também conheçam um pouco do profissional incrível que está aqui conosco. Obrigado, doutora. Eu sou médico veterinário de formação, né, formado na UFAP, em Garanhuns. Sou da primeira turma, inclusive, da extensão. E desde que me formei, eu trabalhei com consultoria em laticínios. Tá? Em 2019, lancei um canal no YouTube, né, chamado Leites e Derivados. A gente tem esse canal até hoje, alguns momentos ali com um pouco mais de vídeos, outros pouco parado. Em 2020, acabei saindo diretamente ali do trabalho de consultoria, né, para assumir a gestão de um laticínio. Então, trabalhei 10 anos, de fato, no dia a dia com a consultoria. Hoje, continuo como gestor do laticínio, ainda produzindo conteúdo no canal, no Leites e Derivados, e, mais recentemente, participando da elaboração aí ativa, né, da Milk Experience, que é o encontro regional a nível de Nordeste, né, para o setor lácteo. A gente fez o primeiro em 2023 em Garanhuns, o ano que vem em Maceió, 23 e 24 de abril. Então, no ramo do leite, mais ou menos isso que é da nossa atuação desde 2010, quando eu me formei, até hoje. Conta mais sobre sua história como pessoa, George. Quem é George Martins? Sem levar em consideração toda outra bagagem que a gente vai conhecer também ao longo do podcast. Eu sou pesqueirense. Nasci no final dos anos 80, né? Sou de minha família do lado de Pesqueira também. Sou caçula de 3 irmãos. E estudei a vida toda numa escola católica, particular em Pesqueira, das Irmãs Dorotéias. Então, eu como pessoa passo por 2 coisas importantes nessa minha formação. Uma, a família, tá? Família essa também católica, e conversava muito bem com os valores de casa, com os valores que a gente tinha na escola também. E pela própria escola, né? Esse trabalho aí no Dorotéia, de estudar do maternal ao 3º ano, foi importante, que já no final também ali do ensino médio eu comecei a participar dos grupos jovens, e foi aí que de fato eu comecei a, vamos dizer assim, me expressar um pouco mais, começar a fazer um trabalho em grupo, de liderança. Então, eu tive uma caminhada dentro do grupo jovem que foi de liderança, já de muitas viagens, de coordenar grupos, equipes, encontros grandes, inclusive. Então, essa parte que eu não falo muito, me ajudou muito no profissional. Então,
quando terminou lá o ensino médio, eu não passei de primeira lá para fazer veterinária, que era o curso que eu sempre queria fazer. Passei 6 meses estudando um cursinho em Recife, e aí passei em Garanhuns, já voltei para cá para de fato fazer o curso e me formar e seguir esse trabalho que a gente vai conversar. Bom, eu ia deixar essa pergunta para o final, mas já que nós falamos que sempre foi do seu desejo ser médico veterinário, a pergunta seria: se você tivesse que escolher outra profissão, qual seria? Ana, veja só, eu sempre quis ser veterinário e durante a faculdade eu também já tinha na cabeça que eu queria ser empresário. Então, se você partir que empresário não é uma profissão específica, eu queria ser piloto de avião, certo? Mas eu queria ser empresário. Então, de fato, eu consegui isso sendo veterinário, né? E hoje, nesse dia que estamos aqui, continuo como veterinário, mas não mais podendo atuar porque eu dei baixa no meu conselho. Então, continuo, claro, eu sou veterinário, tenho meu diploma, mas eu não posso atuar enquanto não fizer essa renovação, que por enquanto não está nos planos. Eu continuo como empresário e gestor e piloto, quem sabe um dia para diversão, mas aí eu preciso trabalhar muito para poder chegar nesse patamar, porque o piloto privado, ele precisa ter o seu próprio avião, então a batalha é grande, mas vamos lá. Mas me fala mais um pouco da escolha e como você saiu. Saiu com a mente da universidade já pensando que ia atuar na área de alimentos, de segurança alimentar? Eu entrei na faculdade querendo atuar na clínica de ruminantes, tá? Isso aí é o que eu sempre queria, era atuar na clínica de ruminantes. Trabalhar com fazenda, enfim. Durante o processo do curso, eu não me identifiquei com a clínica, então eu já sabia que eu não queria clinicar. Então isso era um fato. E aí eu gostei das cadeiras já ali no final de alimentos e eu queria ter uma empresa. Foi o que eu fiz, eu pesquisei se existia alguma consultoria em laticínios aqui na região e não tinha. Então eu disse, eu vou enveredar a consultoria aqui para esse lado para oferecer esse serviço. Então foi meio que uma identificação com as cadeiras, é uma coisa que eu achei bacana e uma oportunidade porque eu não tinha concorrentes. Naquela época eu pesquisei a consultoria mais próxima para fazer os trabalhos que a gente decidiu que ia oferecer, era em Minas Gerais. Então, enxerguei ali como oportunidade e por isso que eu decidi colocar essa consultoria em laticínios. Tanto que você foi pioneiro, foi ele que inspirou a gente também. Antes mesmo de começar a trabalhar com a Ana e com o Matheus, eu já tinha esse olhar de admiração por você. Tô falando aqui agora, eu nunca nem tinha falado, mas já existia essa admiração de atuação, de ver você atuando e de todo mundo falar muito bem e de você ser uma referência na área. Como é que você enxerga ser o pioneiro? Muitíssimo obrigado, Letícia. Pessoal, eu enxergo com naturalidade essa questão de ser pioneiro e tal. Sei que fiz um trabalho bacana enquanto estava com a consultoria. Já hoje, claro, 4 anos depois que eu parei, eu tenho a noção que eu poderia ter feito muito mais já dentro da consultoria, né? E ao passar dos anos, essa consultoria acabou que não chegava concorrentes e tinha hora que eu dizia, eu preciso que alguém crie uma empresa de consultoria em laticínios porque eu não dou conta, a gente não dava conta, né? Mas, assim, para algumas pessoas foi uma surpresa. E você falando aí de faculdade e como a gente sai, porque eu sempre fui um aluno mediano. Então, fui mediano na escola. Eu nunca repeti de ano, mas também nunca fui o aluno que estudava de morrer e tirava aquele show de 10, show de notas boas. E na faculdade, muito menos. Então, eu não fiz monitoria, não fiz projeto de iniciação científica, eu apenas fiz minha faculdade. Fiz pouquíssimos estágios, pouquíssimos. E um aluno mediano, nota 7, 7,5. Então, eu era mais ou menos assim, um aluno mediano. Já no campo de trabalho,
aí eu já não me considero mais um aluno mediano e nunca me considerei desde que comecei lá. Embora no primeiro laticínio, se você for lá no meu canal, você vai ver como foi meu primeiro dia em laticínio, eu não sabia de nada, tudo bem, mas eu sabia que ali só dependia de mim e eu podia desenvolver esse trabalho. Então, na faculdade, de fato, ela não prepara você, pelo menos na minha época, a que eu fiz, não me preparou para o mercado de trabalho. Ela prepara você para você estar na academia, para você continuar esse processo acadêmico, você fazer mestrado, doutorado, enfim, pós ou o que for. Eu não cheguei a fazer nenhuma especialização. Então, eu não sou especialista em laticínio. Minha especialização foi o campo e o dia a dia. E aí eu tenho certeza que o dia a dia, junto com a bagagem teórica, tá? É muito importante isso, porque se você tem só a prática, você só sabe fazer aquilo. Na hora que você tiver um problema, você tá ferrado. E quando você tem a teoria e a prática, na hora que você tem um problema, você usa a teoria para ajudar a resolver aquele problema, né? É diferente de quando você tem só a prática. Não estou falando da teoria, né? Que de fato é importante, é um processo importante. Mas quem forma mesmo o profissional no dia a dia é o caráter dele e o campo. As experiências do As campo. experiências do campo. Isso, de fato, é o que vai tornando você um profissional, ali, vamos dizer assim, mais cascudo, né? Então, essa bagagem teórica é importante. Sem ela, você não... No meu caso, não abrir as portas. Então, o laticínio precisa de um RT veterinário. Se eu não fosse veterinário. Você poderia ter a experiência Então, que fosse de campo, mas não eu já serviria, teria né? muitas portas fechadas, porque eu comecei em muitos laticínios sendo RT, ou as pessoas que trabalhavam na equipe, que eram veterinários, sendo RT de determinados laticínios. Tinha época que estávamos todos preenchidos, né, com a responsabilidade técnica, que tem ali a nossa limitação. Não tem mais, tá? Não tem, pode ficar quantos laticínios quiser. Só uma tem a de carga hora, né? boa. Só tem a carga horária de 6 horas por mês, A mensal. carga horária Isso. mensal. Mensal. Em cada Em cada estabelecimento. estabelecimento. Aí já deu uma melhorada boa, porque eram 6 horas, não, era 6 horas não, acho que 4 ou 6 horas era o mínimo semanal. Semanal. Então isso já levava 20 e poucas horas, acaba que a gente não Já tinha tempo comprometia, nem, né? tempo nem de dormir, né? Se fosse... Não, mas e com 6 também mensal, não dá tempo de dormir também, não. Eu acredito que não. Mas é mais ou menos isso o caminho. Eu trabalhei com George e eu lembro do dia da entrevista, né? Eu lembro até quando ele me perguntou se eu tinha habilitação, né? Você tem habilitação? É, habilitação eu tenho. Ele não fez a pergunta certa, né? Naquele momento. Porque eu não tinha experiência nenhuma, né? Para estar pegando estrada, mas eu queria um emprego. E aí, como Letícia comentou, né? Para mim, ele também era uma referência. Porque eu ouvia muito o pessoal da própria agência, da Agro na época, comentando, né? E aí eu queria um emprego. Então, comecei a trabalhar com George sem saber dirigir, mas tinha habilitação. E aí, com o tempo, você me ensinou uma coisa muito importante, que foi essa visão do empreendedorismo, né? De conseguir enxergar além dos muros da universidade, que, como você estava falando, a gente não aprende isso dentro da universidade. E aí, de certa forma, eu tive demorei um tempo, né, para poder dar um start. E até quando você disse assim, ó, eu vou parar com a consultoria, né, eu vou me dedicar nesse momento para a Polilar, que eu também mandei uma mensagem para você dizendo que eu não queria, né, eu não quero, porque eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não sei. E você teve a abertura de dizer assim, não, vamos junto, eu vou te auxiliando aqui. E faz uma diferença muito grande você ter um profissional que tem experiência, né, e que tem vivência próxima. Então, você acredita que se a gente aprendesse mais dessa parte empresarial, de gestão, dentro da universidade, a gente teria uma diferença no nosso setor? Gigante. E aí não só para veterinária, tá? Porque o nosso setor vai pegar ali, interdisciplinar, são Isso. disciplinas de todas as áreas. E acredito, pelo que a gente roda no dia a dia, que em todas elas são assim. Eu não sei na faculdade de administração, mas acredito que sim também, por experiência no dia a dia que tive com alguns administradores. Então, todas as faculdades deveriam ensinar isso.
A escola deveria ensinar isso. Na escola a gente não teve aula de educação financeira, não teve aula de empreendedorismo, não teve nada. E aí a gente vai estudar uma fórmula do tamanho do mundo de física ou de química que no nosso dia a dia não serve para nada. Não serve para nada. É a mesma coisa na faculdade de veterinária. Então eu estudo uma fórmula lá do tamanho do mundo. Se eu for trabalhar clinicando, que eu preciso daquela fórmula de uma medicação, não vou poder olhar a fórmula não, hein? Claro que vai poder, né? Se a gente pega da aviação, vamos falar da aviação, porque Seu sonho. eu gosto um pouco, né? A gente pega na aviação e deu uma pane no avião, o avião tá no ar. Tem 4, 5 itens, dependendo da pane, que o piloto precisa saber de cabeça, que é item de memória. Obrigatoriamente ele precisa saber. Falhou o motor, precisa da potência nisso, desligar, não sei o que, enfim. Passou esses 4, 5 itens de memória, ele vai para o item do checklist. Ele vai pegar o manual do avião e vai fazer o checklist no manual. O manual vai dizer, isso é assim assado. Sim ou não? Fez ou não? Isso é assim assado. Fez ou não? Agora você se comunica com a torre. Enfim, na aviação, no avião, sei lá em cima, com 300 pessoas, você comandando a vida de 300 pessoas. E o cara vai pegar o checklist e vai ler. Beleza? Tirando as coisas que são de memória ali, que é o básico do básico para manter a aeronave voando. Ele vai pegar o checklist. Então, por que eu tenho que perder meu tempo na faculdade, decorando uma fórmula do tamanho do mundo, se lá na frente eu posso ter acesso a essa fórmula? E com a fórmula fazer. Eu preciso aprender a fazer. A usar a fórmula. Precisaria saber em que momento eu vou usar, né? Em que momento eu vou usar, enfim. Não, mas a gente... Digo assim que quando a gente passa na faculdade e depois isso no dia a dia, a gente vê que tem muita coisa que poderia você aprender no dia a dia ou que você teria que aprender o motivo daquilo. Mas a gente fica muitas vezes com o resultado... Só com o resultado em mente e não como é o processo de aprender de fato o processo. Então, fórmula, vou no papel e olho. Eu preciso saber se eu sei usar a fórmula, né? Então, eu tenho que ser treinado para usar a fórmula e não para decorar a fórmula, porque eu cheguei na prova e, enfim, se eu não decorei a prova, eu dancei. A gente fala da legislação, né? Eu tenho que saber onde encontrar a legislação e tenho que saber como eu vou interpretá-la, né? Eu preciso saber. Questão de prova. Essa me marcou muito. Quais os 3 tipos de queijo prato? Redondo, redondo ou esférico, lanche e cobocó. Eu acertei essa questão. Tá lá no RTIQ. Né? Eu acertei essa questão. Agora, eu ter errado essa questão ia me fazer um veterinário de alimentos pior? Não, porque eu ia ter acesso ao RTIQ. Quando eu fosse falar de queijo prato. Sempre que então não é uma coisa assim, alguém vem assaltar você e diz quais os 3 tipos de queijo. Se você não falar, você vai morrer. Aí beleza, eu tinha que saber, mas... Sempre que necessário, você vai lá, consulta, eu vou pro papel. Então, eu acho que a prova, né, o ensino, ele devia ir para as questões que você vai aprender lá no dia a dia. Só que aí eu entendo que isso vai puxando... É o fiozinho da camisa, você vai puxando e vai aparecendo outras coisas, né? Isso. Mas, de fato, não tem essa conversa. E se tivesse essa conversa, lógico, eu chegaria muito mais preparado lá no mercado de trabalho, facilitaria, consequentemente, eu entregar um serviço melhor naquele momento. Momento que eu vim passar 5 anos para entregar um serviço que, uma qualidade... Potencial. Né, já uma qualidade que de fato, isso aqui resolve, sabe, das coisas, enfim. Isso faz parte, é o processo. E esse seu tino empreendedor, essa sua alma empreendedora, ela vem desde a infância ou foi o tempo? Ana, eu acredito que desde a infância, embora eu tenha levado um monte de caceta. Então, eu já tive time de futebol, já tive banda. Dessas 2 eu não sabia, não. Inclusive, já fiz show aqui em Garanhuns, no terraço lotado, encalorada da faculdade, lotado, não podia entrar mais ninguém, a gente tocando. Era uma banda de forró pé de serra, shot, enfim. Mas já tive banda, já tive lanchonete em Recife, na Conde da Boa Vista, camping em Gravatá, restaurante em Pesqueira. Então, vai coisando. Todos eles, a maioria deles, claro, todos... de certa forma, fracassaram,
ou não foi prioridade ali em determinado momento, até vir o Domo do Mato, que esse, já no final, agora daqui do nosso processo, tem 2 anos, esse tomou um caminho diferente dos outros e, graças a Deus, só cresce. Falando um pouco do George, pai, esposo, como é que você se vê? Eu acho que eu sou um pai bacana, assim, participo, tento participar ali ao máximo. Esposo também, mas se você perguntar tanto aos filhos e à mulher, eles vão dizer que eu deveria estar mais presente. Isso eu tenho certeza absoluta que essa cobrança faz parte. Então, tem momentos que, de fato, a gente tem que se dedicar um pouco mais. Às vezes, esse momento está mais na Polilac, depois esse momento está mais no Domo. Então, eu trabalho manhã, tarde e noite, por exemplo. E isso foi comum para mim desde que eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi quando eu me formei na faculdade. Então, eu não trabalhava antes, né? Mas desde que eu comecei a trabalhar, comigo não tem isso. Trabalho 16, 20, 24 horas. Já trabalhei 36 horas seguidas. Então, não tem problema, Boquinha. E isso, com certeza, reflete nessa parte do lar também, eu tenho certeza. Mas a gente vai tentando administrar, tentando melhorar de fato, dar esse tempo, né? Administrar esse tempo, mas de fato tem momentos, tem hora que precisa daquele start, daquela dedicação, pensando neles também para a gente fazer essa colheita do tempo um pouquinho mais na frente, mas sabendo que tem que viver o agora. Então, na frente a gente pensa também, mas tem que dar esse tempo. Então, tô ali um pouco em débito, mas acredito Tá que chegando. tô indo bem. Tô tentando fazer essa. Esse foi o motivo essa também de melhoria. você sair da consultoria, talvez? Esse foi um dos motivos. Esse foi um dos motivos. Basicamente, eu acredito que 3 motivos principais fizeram eu sair da consultoria. O primeiro deles, de fato, foi a família. Então, Yara é do Ceará, né? Ela não tem família aqui perto e Lavine tinha acabado de nascer, nasceu na pandemia, no dia que começou a fechar as coisas. E esse convite veio um pouquinho depois. Então, uma mãe com a recém-nascida e o pai tá viajando a 500 quilômetros e não ter uma pessoa ali que desse um apoio, que pudesse contar, então, de fato, isso contribuiu muito. Então, eu ficar ali numa gestão mais perto de casa, dando esse apoio, foi o principal motivo. De fato, foi esse familiar. O segundo é que eu já estava muito desgastado com a pressão do negócio em si, porque você, enquanto RP, você fica simplesmente num jogo, é um jogo de tênis, e você é a rede. De um lado é a fiscalização e do outro é o dono do laticínio, você é a rede. Tem hora que a bola passa por cima, mas tem hora que só acertam você. Então, eu estava muito desgastado. Essa rede já tinha sofrido muito. Eu estava desgastado psicologicamente mesmo. Eram muitos laticínios, muita pressão e muita coisa. E, enfim, eu senti que era um momento que eu podia aproveitar isso para dar uma segurada, dar uma relaxada, vamos dizer assim. Mudar o tipo de pressão. Né? Mudar o tipo. E o terceiro foi justamente esse, porque eu queria ser empresário. E na consultoria eu já era, beleza. Só que a consultoria para mim já era um tipo de empresariado, de negócio que não era a dinâmica do empresário que eu queria. Eu queria a dinâmica do produto, da empresa, naquele monte de gente, de setor, de coisa, enfim. Então, essa oportunidade de ter essa dinâmica também, essa experiência de fato com uma empresa maior, também contribuiu. Mas aí num percentual menor do que os 2 primeiros. Então, foi mais ou menos isso que fez eu dar essa mudada. A minha turma lá fez uma casa de aposta, um bolão, que eu não ia passar 1 ano e acabaram que perderam. Foi. Agora eu podia ter recebido o dinheiro. Né? A gente fez mesmo uma aposta, isso é verdade. Mas aí, você saiu da consultoria, você saiu da qualidade, deixou a posição de responsável técnico e você passou para ser gestor, né? Como foi passar, né, por essa transformação, por essa transição e ter os 2 lados da moeda?
Ana, essa transição, ela não aconteceu de imediato. Eu coisei a consultoria, fechei a consultoria, né? Fechei, assim. A gente fez aquela divisão lá da consultoria. Deixei a maioria dos clientes, mas ainda fiquei com 3 ou 4 clientes. E continuei como RT na Polilac, que eu já era o RT, continuei como RT. Então, no caminho com a Polilac, chegou um momento do negócio em si que eu precisava deixar o resto dos clientes que eu tinha ficado, porque querendo ou não, era um compromisso, embora fossem clientes ótimos, que faziam o que a gente pedia, tinham uma ótima condição sanitária onde trabalhavam, enfim, de fato, claro, eu tinha selecionado clientes para ficar ali com uma certa segurança, podia não dar certo lá na Polilac, né? Então tinha pelo menos um caminho ali para o recomeço, e precisava que fossem clientes que me dessem um mínimo de trabalho, né? Então esse foi um dos critérios para continuar com esses clientes. Mas chegou um momento que a Polilac precisava de mim, né? De atenção ali exclusiva para ele. E que eu também não conseguia entrar na produção. Então, acredito que chegou um momento de eu passar 5, 6 meses sem entrar na produção. Porque, de fato, o dia a dia do negócio ali consumia. Então, essa transição foi mais ou menos uma transição do negócio em si. A gente tinha um negócio que dava um prejuízo grande, anual, né? Que na verdade foi uma falha de concepção do projeto, e eu participei dessa falha, inclusive, tá? Com pesquisas, enfim. Mas a gente conseguiu reverter, e quando reverteu esse momento, eu não consegui mais fazer esse acompanhamento. Foi aí que eu decidi, eu preciso largar tudo. Então deixei o restinho dos clientes que eu tinha, deixei a responsabilidade técnica, e ainda passou um ano você já sendo RT da Polilac, para eu poder dar baixa na minha carteira e dizer, não, de fato, eu posso dar baixa agora, pela realidade que nós estamos aqui. Claro que amanhã pode ser que eu precise da minha carteira, eu vou lá no conselho, vou reabrir, tranquilo, sem problema nenhum. Mas pelo andar da carruagem, eu disse, não, agora de fato não tem mais isso. E foi uma transição relativamente longa, natural, que você acaba não percebendo muito. Mas hoje, por querer, eu não queria voltar para a realidade do chão de fábrica ali, de ser responsável técnico. Hoje, eu não me enxergo fazendo esse trabalho. Se for preciso, voltarei sem problema nenhum, porque a dinâmica... Corta aí, João. Pegar mais água. Pega o restinho ali, cara. Eu digo, uma hora ela vai atacar, né? A dinâmica do meu trabalho é uma dinâmica que não me estressa. Ao contrário do que eu passava lá quando eu estava como RT, né? Então, essa dinâmica, ela não me estressa. Por quê? Eu dependo dos outros? Dependo. Mas eu dependo muito mais das minhas ações ali. Como responsável técnico, você depende das ações do proprietário e da fiscalização. Então, você é, de fato, a rede no jogo de dentro. Você vai para onde? Você não tem muito o que caminhar. Você tem que tentar dizer ao povo, ei, eu tô aqui no meio, ó. Olhem para mim, tentem a gente faz essa ponte, né? E só leva bolada no final. Mas, mas da responsabilidade técnica, sendo ele ainda, você acha que você trouxe muita bagagem para essa nova era do George? Letícia, pessoal, eu acho que tudo que a gente faz é bagagem. Tudo. E aí, vocês que acompanha, sabe um pouco da minha agenda, até quem me acompanha um pouco no Insta, embora eu seja mais discreto, sabe que eu gosto de viajar, e essas viagens trazem uma bagagem, até quando é de passeio, que uma viagem de passeio trouxe um negócio para a Polilac que mudou o negócio. Então foi através de uma viagem de passeio, não foi através de uma viagem técnica. Então quando eu faço uma viagem técnica, aí a bagagem vem muito maior. Eu sou muito observador, então eu tenho certeza que as minhas visitas, o meu dia a dia na fábrica, com certeza ajudam muito e ajuda, e não só para os laticínios, ajuda para a bagagem como
empresário até nos outros negócios. Assim como eu ter viajado ou viajar muito também me dá muita bagagem para os negócios e também para os lácteos. Então eu estava 3 dias atrás eu estava dentro de um supermercado em Sorriso, no Mato Grosso, que é uma realidade diferente da realidade que eu conhecia do Mato Grosso, de Cuiabá, e entrei no supermercado e lá achei coisas belíssimas de leites e derivados, coisas que é difícil achar até em Recife. Fui para Londrina, uma cidade rica também no interior do Paraná, e também achei já outras coisas. E tudo isso você vai tentando perceber ali o que é que pode ajudar, e na hora você às vezes nem percebe. Você nem sabe, mas quando surge um negócio, você diz, rapaz, eu já vi isso aonde? Eu já vi isso em algum canto e era assim. Mesmo se não for em uma foto, foi uma experiência, como foi a que a gente teve lá em Porto Velho. Né? Eu já falei isso outras vezes, com Yogo Milk. Então, eu tive uma experiência com iogurte no estilo do que a gente faz na Polilac. E consumi esse iogurte lá, comprei, consumi, enfim. Isso foi em 2019, eu vim usar ele depois, 3, 4 anos depois. Mas aquele ficou como referência. Então, o dia a dia, ter sido RT, todas as discussões, seja com o proprietário ou com a Adagro, por exemplo, ou com o Ministério da Agricultura, todas elas traz sempre um conhecimento que ajuda nessa bagagem, sem dúvida. A Polilac foi pioneira na certificação do leite A2, né? E você falando aí da questão da bagagem, que enriquece muito. Tem algumas coisas que vocês buscam e que você, como pessoa, também busca diferenciar muito. Então, a gente pode atrelar isso ao que você acabou de falar? Pode. Agora, tem uma parte também que aí eu acho que é meu, que se for para fazer mais do mesmo, eu não faço. Se for para fazer igual, eu não faço. Então, foi assim quando a gente foi fazer o domo, que até hoje, eu e Yara, a gente não sabe de quem foi a ideia, né? De tão comum que foi o acordo. Eu não lembro se foi dela ou se foi meu, mas a gente decidiu que ia ser um domo. Muitas pessoas, um domo? Não sei o que, isso não vai dar certo, enfim. Fomos pioneiros em domo também aqui em Pernambuco. Até hoje eu acho que ainda não tem funcionando já, né? Frame tem muito, mas domo não, embora aqui nos nossos estados vizinhos já tenha um pouco mais. Mas a gente foi pioneiro, então no A2, no caso do A2, eu queria esse pioneirismo também, mas eu acho que o A2 conversa com a marca, com a Polilac, que é uma marca diferente, então a gente estava sem leite tipo A no mercado, embora não seja cultural aqui pra gente. O leite tipo A, mas pro projeto, sim, é uma coisa que conversa com o projeto, conversa com a ideia da marca. Então, eu sempre quis fazer uma coisa diferente. Então, para fazer igual o que tinha, a gente não fazia. Eu vou dar o exemplo lá da lanchonete que eu tinha na Conde da Boa Vista. Chamava Pé de Fruta, depois a gente descobriu que tinha um Pé de Fruta, até recebeu uma notificação judicial para mudar o nome. A gente colocou Amor de Fruta. Mas tinha uma pegada ecológica de itens de sustentabilidade gigante, que isso inclusive atrapalhou o negócio, tenho certeza, que foi um dos fatores contribuintes para fechar o negócio, porque de fato a gente acabou colocando muitas coisas de sustentabilidade, carregando isso financeiramente, e uma das políticas inclusive era preço justo. Então a gente considerava que uma margem justa é uma margem de 40%. Mas 40% não pagava a conta, tinha que ser 150%. Então, foi justo demais também. Mas se você pegar o projeto, quando a gente inaugurou, na época não tinha nada na Conde da Boa Vista que fosse naquele padrão e naquele estilo com aquele preço, né? Então, eu sempre tive esse desejo de quando fazer alguma coisa de fato, fazer diferente do que já tem no mercado. Então, nunca foi mais do mesmo. Vou abrir uma lojinha de capinha de celular e colocar ali esse capinha de celular e que faça a divulgação, mas esperar o público, que é igual a lojinha da capinha vizinha ali. Nada contra quem vende capa de celular, tá? E quem tem esse tipo de negócio. Só não é o meu perfil. E aí a Polilac, nesse sentido, conversa muito. Porque
Se você rodar, vai dar trabalho de achar um projeto naquelas características no Brasil. É difícil. Você tem, claro, bons projetos, tem projetos, inclusive, melhores. Mas agregando aquilo tudo que a gente tem, a fazenda, que nós vamos ter visitação agora, acredito que a partir de dezembro, lá no composto. Então, essa visitação no composto, você vê a produção, ter os produtos ali, o empório com a comida, enfim, tudo aquilo que envolve. É dificílimo você achar um projeto voltado para leite no Brasil com essas características, né? Então, a gente vai lá na Fazenda Atalaia, que fantástico, lá em Amparo, São Paulo. Quem tiver a oportunidade de ir, não deixe de ir. Fantásticos queijos premiados nacional e internacionalmente. Tinha um janelão lá que estava em construção para de fato você conseguir ver também esse processo. Mas o restaurante era um pouco mais limitado. Na área de queijos, aí nem se fala. Isso aí, a Atalaia dá de 1.000 a 0, fantástico, né? Mas proximidade com a cidade, né? Ali na beira de uma BR, então já tinha que andar um pouco mais. Enfim, não se comparam, tá? São projetos que não se comparam, mas só falando de características. Então, de fato, a Pololac tem essa característica de ser um empreendimento diferente no nosso setor. Então, é mais ou menos isso. Eu sempre gostei de fazer parte ali do diferente, do inovador, do que levaria algo mais de valor para o negócio em si. Você acha que você conseguiu ou você ainda teria mais alguma coisa para acrescentar para a Pololac? Para a Pololac, Sim. se a gente parar de fazer alguma coisa, já pode considerar que eu parei, ou eu me aposentei, ou eu fiquei doido, ou eu vou ser demitido, né? Porque se for para ficar parado, não conte comigo. Não conte comigo. Porque senão, com 2, 3 meses, eu vou estar entediado e vou chutar o pau da barraca e vou dizer, toma conta desse negócio aqui que eu vou atrás de outra coisa. Não é comigo, estamos sempre inventando coisa. É sempre um movimento, buscando um movimento. Sempre em movimento, sempre, sempre, sempre. E aí, levando em consideração o que você falou sobre inovação, né? Vamos pensar no Milk, que foi um evento inovador, tendo feito parte da equipe e já sabendo, né, o que você avaliou do evento. Sei que você não conseguiu atingir o que era a sua meta naquele momento. Eu não posso dizer aqui que o evento foi uma merda, porque eu preciso fazer a propaganda dele. Pra mim, eu dei nota 6, né? Foi uma merda, assim, com toda a força da palavra, pra mim. Mas eu tava em São Luís, lá no Enel, né? Participando do processo de treinamento para ser jurado lá do Prêmio Queijo Brasil e do concurso lá do Enel. E a gente tava numa mesa, dividiram o grupo, era 30 e poucos jurados. A gente dividiu ali 11, 12 por mesa, e na mesa que a gente tava, cada um se apresentou rapidinho. E a gente tocou no assunto da Milk. Uma moça do Ceará disse que foi perfeito. 3 ou 4 que não foram, disseram que ouviram falar do evento e querem ir no próximo. E as outras pessoas não conheciam. Aí Leonardo estava comigo, né? Tá vendo, doutor? Tá vendo, doutor? O evento foi um sucesso. Os expositores, a maioria deles, já compraram os estandes para a próxima. E quem participou de fato, a grande maioria das pessoas, viu um evento bacana que trouxe valor ali para eles, claro, com algumas falhas que foram nítidas para todo mundo e outras coisas nem tanto. Então, tinha coisas que não deram certo, teve coisa que não funcionou, que o povo não sabia o que era aquilo ou que aquilo ia funcionar. Então, para ele, não gerou expectativa com aquilo. Para o que a gente tem de evento, foi um evento bacana e muito qualificado, porque o público que estava lá era o público de laticínio, né? Então, quem expôs diz isso. Choveu de laticínio, não tinha nenhum curioso, ninguém que fosse de outra área. Enfim, não tinha ninguém passeando, era pessoal de laticínio.
Então foi um evento bacana, mas eu dei nota 6 porque eu esperava muito mais. Também foi uma falha, e aí eu mereço o 6 na culpa, porque a gente esperou muito num espaço de tempo curto, onde a gente não conseguiu, de fato, executar as coisas. Então, já aproveitando a propaganda para o Milk 2025, quem foi em 2023 e gostou, pode ir no de Maceió, que esse vai lhe surpreender de verdade. Quem foi esperando toda aquela coisa digital e que não teve, de certa forma, não teve em 2023, pode ir agora em 2025, que está garantido. Esse aí vai ser um sucesso tremendo, porque agora a gente está com tempo e está com as mãos calejadas, que a gente soube o que errou e vai conseguir fazer essas falhas. E uma das coisas que fez eu continuar e fazer esse evento, né, foi de fato fazer um evento para se redimir e dizer, não, eu quero fazer um evento que eu vou me dar pelo menos nota 9 ou 9,5. Então isso foi um dos motivos que eu podia muito bem dizer, beleza, passou o evento, vou cuidar da minha vida, porque não ganhei nada, ou que vou ganhar, inclusive nesse, se ganhar financeiramente, não é uma coisa representativa pelo trabalho que se tem, né? Então a gente vai mais para construir o evento em si. Então, inclusive eu já combinei com o Leonardo. Disse, Leonardo, nem eu nem você vive disso. A gente não vive de fazer evento. Então, se a gente não ganhar R$1 aqui, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Se a gente perder pouco, a gente também consegue cobrir. Não tem problema nenhum. Mas vamos gastar o dinheiro que a gente recebe dos stands, que de fato é quem faz a coisa acontecer. Porque a gente tem a inscrição lá, o Black Silver, mas esse dinheiro que vem da inscrição, a gente vai reverter todinho para os inscritos. Então, para os brindes que a gente vai doar lá. Vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer um evento fazendo. Então, é isso que a gente está fazendo. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente gastou de montagem de stands, de túnel, o que tinha lá de LED, aquela coisa todinha, nós vamos gastar 5 vezes mais agora nesse de Maceió. Então, foi uma experiência que foi boa, foi ruim o resultado para mim, mas não foi traumático, porque 2 dias depois a gente já estava em Maceió procurando um lugar para fazer o próximo. Bom, eu só tenho uma coisa a dizer a respeito disso. A equipe inteira da Tech Food já está pré-inscrita na Milk Experience, então... Tá no Press Milk da... Pois é. Jorge, falando desse evento também, o tanto que ele vai agregar para quem vai participar, de fato. Quanto você acha que a região que a gente tá, não só ela, mas que eu sei que vai vir gente do Nordeste todo, que está do Brasil, porque você é conhecido pelo seu potencial mesmo de experiência na área láctea e o tanto que você já contribuiu para essa área. Você acha que a nossa região tem potencial de crescimento? Nossa região, estatisticamente, é a que tem mais potencial de crescimento, né? Então, se a gente pegar as outras regiões que já estão mais desenvolvidas, você vai ver que o crescimento delas é menor. É assim, inclusive, na produção de leite. Então, o Nordeste cresce mais do que o Brasil, né? Então, a gente tem um potencial de crescimento muito maior do que o resto do país, porque a gente tem muita coisa para explorar. Então, tem coisa que o pessoal faz lá já que a gente ainda vai demorar 5 anos para começar a fazer, por exemplo, né? Então, às vezes, quando a gente vai para o sul, principalmente, sul, sudeste, e vai para um canto mais avançado, a gente vê, de fato, quanto a gente tá longe, mas tem hora também que a gente vai e diz, isso aqui a gente já faz lá também. Mas a gente tem muito para crescer aqui. E é uma região muito carente, muito. Por isso que a gente decidiu que ele ia ser itinerante e não ia sair do Nordeste. Então a Milk é um evento para o povo do Nordeste, para a cadeia láctea nordestina. Então ela foi pensada assim. A gente tem a indicação dos 3 locais dos expositores e tem a votação dos participantes. Então os participantes no final é quem vão decidir
E foi assim com Maceió e vai ser assim com a próxima Milk. E a gente deixou ela a cada 2 anos, justamente para de fato fazer um evento que impacta, né? Que seja importante. E como nós temos outras atividades, acaba que ano a ano a gente não ia conseguir trazer esse impacto como a gente gostaria, porque demanda muito tempo e planejamento, execução, enfim. Pensando na dificuldade que você teve do evento, quando você começou na consultoria, você também encontrou essa dificuldade que você falou que saiu sem experiência nenhuma da universidade, mas qual foi o maior desafio que você encontrou quando você chegou? E como você saiu? Você vê que teve esse crescimento da área, claro, porque também existia essa carência de profissionais, não existia RT por aqui, ninguém sabia nem para que servia. As pessoas que tinham os laticínios eram quem iam atrás da fiscalização, mas aí você chega, muda o cenário, mas você também encontrou dificuldades quando chegou. Vê só, Letícia. Eu acredito que a principal dificuldade que eu encontrei foi comigo mesmo e só descobri depois, que era o meu posicionamento, certo? O valor que eu cobrava dos serviços, como eu posicionava, serviços que eu aceitei que não deveria ter aceito, né? Tá certo que teve uma época que só tinha eu também, então a pessoa tinha que eu não fazia com outro, mas o meu posicionamento e valorização, eu vim perceber isso depois. Então, depois eu percebi que essa foi minha principal falha. E, consequentemente, foi minha principal dificuldade também pro crescimento. Então, enxergar o negócio em si, eu não consegui enxergar. Eu fui fazendo, ajudando as pessoas e fazia uma conta, vamos supor, me formei. Se eu ganhar 2 salários mínimos, tá bom, dá pra eu viver, não sei o quê, não tem menino. Um exemplo. Eu vou cobrar X. X dá quantas horas? Eu vou gastar quanto tempo fazendo isso aqui? Eu vou gastar 1 hora. Pronto, eu vou cobrar X. Se eu trabalhar 8 horas por dia, para eu ganhar 2 salários mínimos, é isso. Eu cobrava 1 hora do cidadão. Eu tinha que cobrar 10 vezes mais. Eu cobrava 1. Eu podia estar cobrando 10x, porque não é o tempo. Claro que no começo eu não podia fazer esse valor, mas depois que já tinha ali uma certa bagagem, não é o valor do papel. Assim, da hora que eu vou trabalhar. E quanto eu gastei, quantas horas eu passei, quantos quilômetros eu rodei, não vai contar nada naquela hora, é só a hora que eu tô ali. Porque, na verdade, não é só a hora que você estava lá. Tem toda a hora que você... 5 anos de faculdade. Exatamente. Né? E todo o tempo que você é requisitado pelo estabelecimento, que no momento que você não está lá, e todo o tempo que você passa estudando para poder resolver aquele problema do estabelecimento. Tudo isso é hora para compor os 10x. E eu só cobrava 1. Se eu tivesse essa percepção, sei lá, em 2015, por exemplo, que eu tenho hoje, aí você vai dizer, tá, mas é maturidade, é normal. Não é normal, porque tem gente que é mais novo, com 20, 22 anos, que já tem essa visão. Então, eu não tive na época. Não tive acesso na época, não consegui enxergar. Enfim, se eu tivesse essa visão em 2015, podia ser que eu não tivesse nem aceitado, não ter chegado a Polaco, por exemplo. Porque minha consultoria já ia estar em outro patamar, né? Em outro patamar, de outra forma. Se você disser que tem alguma coisa que você faria diferente, tudo eu faria diferente. A única coisa que eu faria igual era o setor. Não ia deixar os lácteos. Porque esse eu sabia que não tinha ninguém. Então eu não ia para um setor concorrido se eu podia estar no setor ali que não tinha ninguém. E que o pessoal de fato era carente. Mas a gente entregava resultado, né? A gente entregava valor. E aí eu trago aqui um agradecimento ao Wilson. E a gente já peguei muita briga com ele. Mas ele disse, olha, você no papel aqui resolve, consegue fazer, que o pessoal vem 20 vezes e não faz. Então você nos ajuda. E consequentemente ele acabou me ajudando, me impulsionando, porque dizia, quando alguém perguntava quem é que faz, eu disse, posso citar 10 pessoas aqui, mas eu só conheço uma, só conheço esse menino aqui, tá aqui. Então a Dagro ajudou muito na disseminação da minha consultoria, porque eu ajudava a Dagro também. Então eu ajudava
Falando da parte do amor, né? Eu ajudava o cliente que estava com aquela demanda e conseguia resolver, e ajudava o órgão, porque eu sabia o caminho de fazer isso para poder legalizar ele, enfim, atender às demandas. Então, a gente também entregava esse valor, né? Mas eu acredito que a maior dificuldade foi essa, porque no dia a dia aprender, eu acredito que não teve nada assim tão difícil que eu disse, não isso aqui não consigo, não vai dar certo. Então, eu acredito que a maior dificuldade foi essa e eu percebi depois que o bonde passou. Aí ficou de ensinamento, seus pupilos. Você deixou. Deixou alguns, né? Deixou. Hoje a gente já Eu consegue... ganhei bem muito dinheiro aí, viu? Dinheiro que eu não ganhei na época. Vocês ganham bem muito aí. O povo ainda tá meio acostumado com você. Sua saída, vez ou outra faz assim. Não era assim não, com o George. Mas hoje já saiu, vice. Pergunta a ele isso. Pergunta a ele por quanto ele vem fazer teu serviço agora, pra ver se ele... Eu até disse isso. Boa técnica agora. Só liga pra ele, pergunta por quanto é que ele vem fazer o serviço que eu tô fazendo aqui. Diga a ele, se fosse cobrar, quanto era que se cobrava? Fosse, né? Só pra tu ouvir, aí manda o cara me ligar que ele vai. Eu vou mandar. Ele vai dizer, tá de graça. Hoje a gente nota um movimento diferente no leites e derivados, né? Principalmente no Instagram. E aí também notamos que tem alguns projetos meio que em paralelos, eu acredito, né? Alguns spoilers relacionados ao laticínio do futuro. O que é o laticínio do futuro? O laticínio do futuro é só o nome de uma palestra, resumidamente. E essa palestra faz parte de um projeto secundário que era para ter nascido desde 2019, tá? Que é de um curso online. Esse projeto vai sair, essa viagem que eu fiz foi para isso. Então, eu estive em Sorriso, estive em Londrina, estive em São Paulo. Assim como estive em Fortaleza e na Paraíba fazendo essa palestra. Então, o Laticínio do Futuro, na verdade, é uma palestra. Você pode levar para o seu laticínio. Estou formatando isso para colocar lá no site do Leites e Derivados, mas se quiser que eu faça essa palestra no laticínio, é só entrar em contato comigo que eu preparo um orçamento e mando. E dependendo da situação, a gente ainda pode fazer um intercâmbio. Então, você prepara as coisas, paga só a despesa e a gente vai no laticínio fazer essa palestra. Só que eu fiz essa palestra para o público de vários laticínios. Então, pessoas que já eram líderes ali de algum setor no laticínio, que foi a palestra de Fortaleza, foi muito bacana. E fiz no laticínio, para todo mundo do laticínio. Então, para o operador de caldeira, ao auxiliar de queijeiro, e o diretor, o CEO, estava lá, todo mundo. E essa palestra, resumidamente, o objetivo dela é trabalhar a autoestima das pessoas voltada pro laticínio, para a área do lácteo, né? Não só a autoestima, mas como trabalhar a pessoa dentro disso. Você enquanto funcionário ou você enquanto líder. Por quê? No Laticínio do Futuro eu falo um pouco de tendência, eu falo de inovação, falo um pouco de inteligência artificial e como isso pode ajudar a gente ali no dia a dia do laticínio, mas tem uma hora que eu digo, tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, todas essas outras coisas a gente acompanha o processo. Então a gente está aqui com um celular que é uma câmera. 30 anos atrás a câmera era no filme e depois passou para ser uma câmera digital e depois a câmera digital morreu. Claro, a gente ainda tem câmera hoje, mas quem trabalha profissionalmente, e a câmera está no celular. E alguém precisou fazer algum curso ou estudar alguma coisa de tendência para fazer esse acompanhamento? Não, é uma coisa natural. Então ter uma máquina que vai fazer aquelas coisas ali é natural. Vai chegar um momento que aquela sua não dá mais, você vai comprar um, o que é que tem no mercado? Ah, tem isso aqui agora. Beleza. Você vai fazer essa atualização no seu maquinário, nas suas coisas. Mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta que o laticínio do futuro vai precisar é de pessoas. E eu não vejo esse movimento dentro da cadeia láctea voltado para pessoas. E é aí o X da questão. E por isso que a gente traz a proposta do laticínio do futuro, para mostrar às pessoas que ela trabalhando o presente de alguma forma
né? E utilizando aí determinados aspectos, ela vai conseguir estar no laticínio do futuro numa condição bem melhor do que, inclusive, ela está hoje. E o laticínio que pensa isso também vai estar muito à frente dos demais, porque a tecnologia todo mundo vai ter acesso. Agora, há pessoas, tem laticínio que o caminho é se manter ali estável, né? Tentar acompanhar um pouquinho essa demanda do mercado, ou simplesmente fechar, porque não acompanhou esse processo e não trabalhou com pessoas. Quem trabalhar com pessoas, com certeza as pessoas vão estar prontas e preparadas e sabendo que é novidade para trazer a implantação lá da máquina para o seu dia a dia. Então, a palestra é mais ou menos falando sobre isso. Seria a valorização da pessoa. A valorização da pessoa, mas a gente precisa, Letícia, que a pessoa se enxergue. Eu preciso trabalhar o funcionário e para ele se enxergar dentro da minha instituição, eu preciso ter um trabalho voltado para ele. Então não adianta eu dizer, fulaninho, se tu se dedicar, tu vai fazer isso, isso e isso, e não mostrar que de fato a empresa se preocupa com ele e oferecer esses caminhos. Ele vai se desenvolver? Vai. Sem problema nenhum. Tem gente que eu conheci que era auxiliar de produção. Não conheci como auxiliar de produção. Quer dizer, conheci também, né? E hoje desempenha papel de gerência. Teve gente que eu conheci, que eu sei que começou como auxiliar de produção e hoje é gerente nacional de grande rede. Não de laticínio, mas voltado para a área de lácteos, de um fornecedor grande a nível nacional. E essa pessoa começou como auxiliar. Mas se a empresa não tiver isso e você não tiver esse trabalho voltado com ele lá, vai chegar alguém, vai levar seu funcionário e tá tudo certo. Você vai preparar para outra pessoa levar, né? Se você não trabalhar o pessoal do desejo de continuar sendo empresa. Se o laticinista tiver o pensamento, que isso a gente encontra muito, né? Que ele vai dizer, eu não vou treinar a pessoa porque a pessoa vai para outra empresa. Então, eu já escutei isso em vários laticínios. Eu vou fazer curso, preparar o cara para ele depois ele aprender com o dinheiro que eu gastei para ele ir para outra empresa. Então, ele prefere alguém que não é capacitado, que não pode dar o máximo dele na empresa dele. Ele prefere alguém dando 50% ali porque ele vai continuar lá. Em vez de tornar a empresa dele atrativa para aquela pessoa crescer junto com a empresa. Então, ele crescer dentro da empresa. Então, se a empresa, de fato, não olha para o funcionário e não torna ela atrativa para ele, como é que ele vai reter ela? Porque a pessoa pode sozinho. Vamos aqui. São pouquíssimas que estão lá. Mas começar no laticínio como auxiliar de produção e daqui a 2 anos já ser chamado por... consegui, agora eu sou queijeiro. Ou não tem vaga para mim aqui de queijeiro, mas eu sou um auxiliar de produção muito bom. Então alguém vai perceber e vai contratar ele para ser queijeiro na outra fábrica. E o cara vai dizer o quê? Não, aqui eu não tenho vaga. Tá, tenho. Não, vou lhe pagar X agora. Aí começa aquela concorrência. E por que não me pagou antes? Então quer dizer que eu só tô valendo agora. Enfim, o cara sai. Vai trabalhar como queijeiro, depois aquela fábrica tá pequena e ele vai trabalhar em outra. Sem você ter nada voltado para o funcionário. Não tem problema. Você pode ter essa pessoa lá. Não sei dizer nem qual a escala. É difícil essa pessoa que está ali na base do trabalho, no trabalho ali diário, ter essa percepção e ter essa produção, essa proatividade, buscar informação. Muitos poucos fazem isso. Vocês rodam e sabem que no dia a dia são pouquíssimos. Então, você, enquanto empresa, precisa transformar esse pouco em alguns. Para não dizer em muitos, porque aí vai ser um trabalho bem mais difícil. Mas você precisa trabalhar em alguns, porque esses alguns, eles podem ser multiplicador também. E se você conseguir com que essa pessoa tenha essa experiência dentro da empresa, automaticamente ela já vai ser exemplo para outros dentro da empresa. Agora, se o fulano era auxiliar de queijeiro e hoje em dia ele é gestor de um laticínio com 100 mil litros de leite, mas é de outro laticínio, quem é aqui que trabalha nesse laticínio que vai
que é que o cara vai... Se o cara souber da história, vai dizer, então o caminho é sair. Eu tenho chance de ir para Então o caminho é alguma, né? sair. De Eu 100 mil. vou sair daqui e ir para um canto maior. O caminho é sair. Agora, se ele tivesse feito esse caminho dentro da empresa e num cargo de gestão e de liderança, um cargo alto, e ele nasceu lá na empresa e foi passando por esse processo, então o cara lá que está começando vai dizer, eu posso também chegar. O que foi que ele fez? O que foi que esse cara fez para chegar aqui? Ele se dedicava, ele era proativo, ele estudou, ele foi para Milk Experience, ele foi para as feiras, ele, enfim, comprou o curso online lá do Leite e Derivados e por aí vai, né? São poucos, como você falou. São poucos, mas sabe qual é? Eu acredito que de fato são poucos, porque isso é da pessoa. Então é da pessoa. Só que a gente precisa, enquanto laticinista, despertar o desejo das pessoas de quererem crescer. E nem isso a gente faz. Aí eu vou... Até porque eles mesmo, quando a gente pergunta qual a maior dificuldade, eles falam que são pessoas, mas não fazem nada para que essas pessoas tenham Não outra fazemos. mentalidade, né? Eu vou jogar uma polêmica, né? Eu digo não fazemos, porque eu faço parte desse... E aí eu vou jogar uma polêmica para um laticinista. Na maioria das vezes que a gente está conversando com alguém do setor, a frase que a gente mais escuta é: não dá certo ser laticinista, é um ramo sem futuro, economicamente não é viável, não faça isso. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu dizia que não abrir um laticínio. Então, tendo essa conversa com você hoje, a gente pode entender que você sendo laticinista, você não tem essa visão. Correto. Com ressalvas. Tá? Outro dia desse, um dono de laticínio disse, porque não sei o quê, porque eu só perdi dinheiro aqui e tal, aquela conversa toda. No outro dia eu liguei pra ele, eu disse, tem um cidadão querendo comprar um laticínio, eu acho que o seu é o ideal. Ele paga, quanto você acha que vale o seu laticínio? Vale X milhões. Eu disse, pronto. É o tamanho do laticínio que o cara quer comprar. Posso levar ele aí? Não, eu fiz isso a vida toda, é a única coisa que eu sei fazer. Eu disse, rapaz, tu não tá perdendo quanto? X mil. Eu digo, pronto, bota esse valor que tu vai ganhar. Se tu tá na poupança, tu já sai do prejuízo pro lucro nesse mesmo percentual. Então, em vez de ter prejuízo de, sei lá, 200 mil, vai ganhar 200 mil sem fazer nada. Não, só sei fazer isso da vida, deixa pra lá, vai melhorar, enfim, segue. Então, falar, todo mundo fala. Agora, na hora de dizer assim, não, largue o meu. Eu tenho minhas ressalvas, principalmente quando as pessoas vão entrar no ramo. Porque eu pergunto, qual é a motivação? E tem gente que eu vejo que nem tem uma motivação muito forte e tem uma coisa muito estabelecida em outro ramo. Eu tenho certeza hoje que tem outros ramos muito melhores do que o do leite. Que dão muito menos dor de cabeça. Tem. Então, não podia chegar aqui e dizer para você que não tem, é o melhor ramo do mundo. Não. O nosso ramo é difícil. A gente tem problema, se você for pegar um laticínio grande, eu tenho problema do produtor, a gôndola, da fiscalização ao processo produtivo. Então, tudo é muito sensível. Tudo é muito sensível. Então, a compra de leite é uma coisa muito sensível, a qualidade do leite a produção a gôndola lá no final também você tem que ter uma... A gente tá com um produto que depende da sazonalidade, então ele tem uma variação muito grande. Então, o mercado também tem essas variações. Commodity, tem essas variações. Quando você vai para um produto que não tem essas variações, não tem escala, né? Então, não adianta dizer, eu vou fazer um queijo que tem uma rentabilidade lá em cima, perfeito, e vou vender horrores. Não vende, tem sua escala, o preço é um limitante. Então, de fato, precisa entender um pouco qual é a motivação. É um ramo ruim? Se fosse ruim, não teria tantos. E tem tanta gente tão bem sucedida com leite, né? Pense aí no dono da Lactalis, que eu descobri recentemente que a Lactalis é uma empresa familiar. Então tem dono, não é tá na bolsa, enfim. Não, tem dono. É a maior do mundo e tem dono. Será que a galera tá bem ou não? Puxa aqui para menos. Italac também é uma empresa familiar.
E o tamanho é gigante que é. Tem muita gente ganhando dinheiro com laticínio. É um ramo que dá dinheiro. Só que tem que saber fazer a matemática e ter uma motivação. Tem que ter uma motivação, muito tem forte. que gostar muito de trabalho, dessa dinâmica de tudo acontece. Então você tem que ter nervo. Literalmente. Eu que diga. Tem que ter nervo. Tem. Se não tiver nervo, Não pode fica, arrumar não. outra coisa que não. não fica. Mas é um ramo prazeroso e tem aí a famosa praga do bezerro também, quando pega não deixa o povo sair. E eu até o momento estou comprovando que ela existe, porque eu já tentei largar e não consegui, e agora estou cada vez mais envolvido. Conformado de que Conformado você de não que vai vou deixar ter que fazer os isso. lácteos, né? Então, Mais ou menos isso. já que a gente tá no fim, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, é pedir para você dizer qual seria o seu conselho para quem quer entrar no ramo, para quem está formando agora e de alguma forma quer atuar aí no meio dos lácteos. O que você aconselha de forma prática? Ana, de forma prática, você já sabe que vai querer entrar nos lácteos. Primeiro, trabalhe o seu desejo e saiba o que é que você quer. Trabalhe você. Trabalhe 80% você e 20% dos lácteos. Tenha experiência. Experiência vale mais do que qualquer trabalho. Assim, do que qualquer curso que você fizer na área. Então, eu vou fazer um curso X, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para ter experiência, você precisa ter experiência de campo. Então, se alguém lhe chama para uma visita técnica, vá. Se alguém deixa você fazer um trabalho, mesmo que seja estagiando e você está ali no começo, vá. Se dedique, se interesse para ter o máximo de informação possível. O dia a dia é quem vai lhe dar bagagem para você poder colher na frente esses frutos. Mas eu acho que a pessoa tem que trabalhar ela mesma. Então, precisa saber o que quer, como quer, e de fato o que precisa fazer e abrir mão para poder alcançar isso. Então, se você ficar só no, eu quero trabalhar com leite, eu quero ganhar a mesma coisa que a Ana ganha, e ficar só com esse pensamento e não trabalhar você, pode até ser que um dia você esteja ganhando o dinheiro que ela está ganhando. Mas você vai ver que só foi quando você atingiu essa maturidade pessoal. Eu acho que seria mais ou menos esse o caminho. Então, eu acho que eu vou agradecer, né? Porque acabei de receber um elogio. Que ganha muito dinheiro. Não, que é conseguir atingir um nível de maturidade. Mas é verdade. Se você não fizer isso, você acaba não se permitindo ter esse acesso, né? Se você pegar, por exemplo, se eu pegar a minha visão de 10 anos atrás, de 2014, 2015, sei lá, 2018, para hoje, se eu comparando assim, é um negócio que eu jamais imaginaria, vai muito além do que eu podia pensar já em 2014, 2015, já tendo acesso a muita coisa. Imagina eu lá na faculdade, né? Então, de fato, esse pensamento, como eu já disse aqui, se eu tivesse trabalhado um pouco, tivesse trabalhado isso em mim, tivesse tido acesso a umas coisas que eu tive pós sair da consultoria, com certeza podia ter mudado muita coisa, mas também arrependimento zero, que tudo Toda a experiência, né? Tudo é experiência e a decisão que foi tomada, não tem que se arrepender. Eu acho que a gente deixou a pergunta mais importante pro final, que é... Você até falou que suas experiências de escola, ter sido estudado em uma escola católica, de ter engrenado também com projetos da igreja, enfim. Quem é Deus para você? Letícia, vê só. Deus para mim, eu enxergo Deus em uma figura. Para mim, a figura de Deus é Jesus Cristo. Então, eu sou cristão, acredito nele. Então, Deus, para mim, é viver no exemplo e para ajudar as pessoas. Então, quando você fala Deus, para mim, a imagem e semelhança de Deus é Jesus Cristo. E quando alguém me pergunta
qual é o maior empresário, maior inspiração sua? Eu digo sempre, Jesus Cristo é o maior empresário que já passou aqui na Terra e tá para nascer outro e não vai nascer, né? Para substituí-lo. Então, se você pegar Jesus como empresário, você vai ver que ele foi o grande empresário desse mundo e também o grande exemplo. Então, simplesmente o que você pegar ali na Bíblia, o que conta a história de Jesus e ver o que ele fez, de fato, você vai ver que ele viveu o propósito. E no propósito de Deus da vida dele, ele veio para ajudar as pessoas. Então, Deus, para mim, é Jesus Cristo, espelhado em Jesus Cristo, né? É o Pai espelhado em Jesus Cristo, que é exemplo. E a pessoa que veio para ajudar os outros. Então, Deus é ajuda, consequentemente. E se a gente se inspira e se diz cristão, né, a gente está aqui para fazer isso também. Para ajudar pessoas. Para ajudar pessoas. E se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudá-los. Então, ajudar pessoas parte principalmente de você estar bem. Voltando lá para a aviação, quando a gente vai embarcar, que a aeromoça disse, máscaras de oxigênio, se houver uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro a sua, para depois ajudar crianças, idosos ou pessoas ao seu lado. Coloque primeiro a sua. Então, para você ajudar uma pessoa, você só consegue ajudar se você estiver bem. Então, se ajude, esteja bem, para você poder fazer o bem no dia a dia, na vida das pessoas. Seria mais ou menos isso. Muito bem. Então é isso, pessoal. Aqui encerra o primeiro episódio. Foi um prazer, Georgia. A gente agradece demais você ter aceitado esse convite. Vocês sigam. Eu não sei falar muito desses negócios de canal, não, porque eu não tô acostumada. Se pegar minha sobrinha, ela ia saber. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve, bota o sininho aí, compartilha com todo mundo. Vai vir muita gente boa ainda, do nível de George. E melhor, isso. Melhor e enfim, a gente não tem nível, né? Tem nível, tem não. Experiências para contar. E se vocês precisarem de um pouco mais de conversa, para falar de outras experiências, chama aí que a gente volta aqui. Vai ser um prazer. A conversa sempre tem, né? A gente de vez em quando aparece batendo lá na porta da sala de George. Eu disse aqui, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto aqui. Spoiler, vou mudar de sala. Coisa boa. Já quero saber qual a localização, mas... E é isso. Então, vamos ficar atentos para o próximo episódio.